Bom dia, pessoal. Apareci por aqui mais uma vez. Eu falei no vídeo anterior que eu iria falar com vocês mais vezes, né? E surgiu uma oportunidade e eu vou aproveitá-la para fazer isso. Só que antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo da Bíblia, ou melhor, alguns versículos da Bíblia que se encontram no livro de Efésios, capítulo 5. Alguns versículos que eu irei ler para vocês e logo em seguida eu irei falar mais ou menos alguma coisa sobre ele, né? Em relação às coisas que estão acontecendo ultimamente no mundo e em relação à minha postagem que eu postei antes deste vídeo. Efésios capítulo 5, começando do 6. Alguns versículos, né, que falam. Tem aqui como um tema, vivendo na luz. Aí diz assim: não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Mostrando aqui a vocês que essa Bíblia que eu li, ela é uma Bíblia na linguagem de hoje. E essa outra Bíblia aqui, né, como outras Bíblias, elas são escritas na versão original, né, da tradução de que elas foram traduzidas. Mas como muitas pessoas têm dificuldade em compreender, né, a linguagem dela, as palavras são um pouco mais complicadas de entender. Não é difícil, mas também não é tão fácil para quem não tem o costume, né? Mas quem quiser ler uma Bíblia na linguagem de hoje, eu indico nessa daqui, né? Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia para criança. Então, a linguagem, assim, para quem é criança entende. Então, assim, para quem não entende a Bíblia normal, uma linguagem de hoje, ela vai facilitar muito sua vida, né? Então, eu indico. Diante do que eu queria, ou o que eu quero falar com vocês, né, em relação ao que eu postei sobre a tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela veio pra gente de uma forma que ela veio trazer muitas facilidades na nossa vida, no nosso dia a dia. Só que, tipo, eu já conversei uma vez, né, com o ChatGPT e
ela, tipo assim, diante do que ela falou, ela ajuda, sim, muitas pessoas da forma certa. Se a pessoa souber usar, ela mesma falou pra mim que se soubessem utilizar ela seria uma ferramenta muito útil para as pessoas, né? Só que tem gente que usa a tecnologia para fazer o mal, né? Para fazer coisas indevidas, beleza. Vocês não estejam entendendo ainda o que é que eu quero falar, né? Onde é que eu vou chegar. Mas não se preocupe que no final vocês vão entender tudo enquanto eu estou falando. Então, a tecnologia, ela me serve bastante. Eu amo usar a tecnologia. Eu sempre gostei de trabalhar com ela, entendeu? Eu sempre gostei. E em meus vídeos eu uso muito a inteligência artificial. Não sei se vocês já prestaram atenção, né? No meu perfil eu gosto de fazer coisas que envolvem, né, a inteligência artificial. E para minha surpresa, né, esses dias, ou melhor, ontem, né, eu fui fazer algo para mim e eu me deparei diante de uma situação que eu fiquei assim, nossa, eu fiquei chocada. Eu fiquei arrepiada, na verdade, né? E tem tudo a ver com isso que eu postei aí para vocês, né? Então, há muito tempo atrás eu já tinha percebido isso, só que eu não tinha dado ligança. Até então eu achava que era tipo a falha do sistema, né? Achava que era falha do sistema e eu percebi isso quando eu morava lá na minha cidade, Belém de São Francisco, né? E quando eu cheguei aqui, né, que eu continuei com as minhas edições de vídeo, aí eu percebi que continuava a mesma coisa. Então, assim, eu resolvi pesquisar, né, direitinho, estudar, para ver se realmente era ou não aquilo que eu estava pensando, para poder eu falar para vocês a verdade, né? Então, foi uma coisa que do escuro veio a luz, assim, do nada, veio essa revelação para mim. Eu digo que foi uma revelação porque só pode ter sido Deus ter me mostrado isso, né? E eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Então, antes de eu falar o que eu irei relatar aqui, eu quero dizer a vocês que existe um nome na face da terra, um nome que esse nome é poderoso. Não existe outro nome igual ou semelhante a ele que seja poderoso como esse nome é. E esse nome eu vou dizer para vocês, é Jesus Cristo, né? Esse é um nome poderoso. Quando vocês estiverem diante de qualquer situação difícil da vida de vocês, clame por esse nome, chame por esse nome. Porque eu digo a vocês que esse nome, eu fico toda arrepiada aqui, esse nome tem poder. Esse nome tem poder de dominar até a tecnologia. Até a tecnologia. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é que tem a ver Jesus Cristo com a tecnologia? Então, vou dizer para vocês que os meus vídeos, né, eu sempre trago mensagens falando sobre Jesus. Não é à toa que esses dias eu decorei um versículo que diz assim: Jesus Cristo é o segredo. Ele é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria dados por Deus. Então, eu sei que minha missão aqui na Terra é de levar a palavra de Deus às pessoas, né? Quem quiser continuar me seguindo pode me seguir, mas quem achar que isso é ruim pode deixar de seguir, que não vai ter problema nenhum. Estou fazendo a minha parte, levar a palavra do Senhor, né? Então, os meus vídeos eu sempre falo de Jesus Cristo. E é justamente sobre Jesus Cristo que eu vou falar. Tem um versículo que fala em Colossenses 3:2 que diz assim: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Então é o que eu ando fazendo. Eu penso tanto nas coisas de Deus, nas coisas de cima, que eu só quero falar dele. Então a boca fala do que o coração tá cheio, meu coração tá cheio de Deus. E então, lembra que eu falei, né, que eu gosto de fazer meus bonequinhos falarem usando a tecnologia? Talvez eu não tenha falado, mas eu disse que eu sempre uso, né, a tecnologia nos meus vídeos. Então, eu faço umas bonequinhas e eu faço elas falarem. Eu uso a minha própria foto, né, eu séria, e faço eu mesma falar também, entendeu? Só que nesses vídeos que eu andava fazendo para trás, eu percebia uma coisa estranha além da minha fala, entendeu? Eu falava e atrás eu escutava algo muito estranho.
os meus vídeos, ele dava problema, né, em umas falas, e quando saía essa voz, na hora da edição, que eu tinha que editar e cortar isso que eu escutava, né? Eu cortava para poder emendar o vídeo e depois, com o estudo que eu fiz ontem, aí foi que eu percebi. O que foi que eu percebi? Eu percebi que quando eu falava em relação a Jesus Cristo, aí dava problema. Era nessa hora que dava o problema, que vinha esses ruídos, que eu ficava, que coisa estranha, é defeito do sistema. Só que não era defeito do sistema, é porque tem algo diabólico por trás, entendeu? Nos próximos stories eu irei mostrar a vocês o que aconteceu de fato, vocês vão perceber. Fiquem bem atentos, fiquem bem atentos. Que vocês entendam, então, qual era a minha ideia? Eu estava apenas testando um aplicativo que eu tinha baixado no celular, que ele transforma, né, a foto da gente em personagens, como fosse personagem de um desenho, e o que eu queria, eu transformei minha foto em um desenho, e eu queria que esse desenho falasse, só que eu estava apenas testando, eu nem ia postar, mas eu estava fazendo um teste já para estudar isso que eu já estava na dúvida se era ou se não era. Então, nos próximos stories eu irei postar, né, a sequência, a foto que eu transformei em desenho, e depois os vídeos e as falas, e também eu postei um vídeo, coloquei uma fala que ela é falando sobre política para ver se ia dar o que deu, só que não deu, né? Só quando fala em Jesus que dá, mas política não dá. Você é amado por Deus. Ponto mesmo, sem merecer. Mesmo com falhas, mesmo que o mundo te rejeite, o Criador do universo te conhece. E te ama. Ponto. Jesus Cristo é a prova viva desse amor. Ele não veio para julgar. Ponto. Veio para salvar. Morreu numa cruz pelos teus pecados e ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo e ele te chama hoje. Não importa quem você é. Não importa o que você fez. Há perdão. Há recomeço. Há vida nova. Mas é preciso decidir. Você vai abrir o coração e entregar sua vida? É o direito. Enquanto ciência aplicada, não só aos assuntos internos da nação, mas também aos assuntos externos. Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com sua militância. Meus queridos irmãos, mais que nunca, meditemos a palavra de Deus. Ela precisa ser nosso alimento espiritual de todos os dias. Sabendo que o encontro não é com letras, mas com uma pessoa. Este encontro com o Senhor é capaz de transformar nossa vida, assim como precisamos do pão nosso de cada dia para nos mantermos de pé, da mesma forma, na vida espiritual. Necessitamos nos alimentar da palavra de Deus. Caso contrário, estamos fadados a morrer espiritualmente. A salvação em Jesus Cristo é a fé na morte e ressurreição de Jesus como único meio para a reconciliação com Deus e para a vida eterna.
A Bíblia ensina que a salvação é um dom de Deus, não um mérito humano, recebido pela graça através da fé em Jesus. O nome de Jesus Cristo tem poder para destruir o demônio. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. And the fun, or dies, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus. Ele seu. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. And the fun, or dies, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus. Ele seu. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. And the fun, or dies, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus. Ele seu. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Depois que aconteceu isso, eu voltei lá no chat GPT e conversei novamente com ele, né, com o sistema. E eu tenho até salvo, né, o histórico da conversa, e eu perguntei se tinha alguma palavra assim que prejudicasse, que não pudesse falar. Aí ele citou, né, o sistema citou que sim, existem algumas palavras que é proibido a gente estar mencionando para não causar ódio, não causar contendas, tem umas coisas aí, né, em relação a preconceito, essas coisas de pedofilia, entre outras. Então, aí o sistema perguntou, e qual é a palavra que está dando trabalho para você, que no caso, que não está funcionando no que você quer, mais ou menos isso, né? Não lembro bem não, mas eu tenho o histórico da conversa. E eu falei que era Jesus Cristo. Então, o próprio sistema mostrou para mim letras, né? Que essas letras, elas, tipo, não iriam prejudicar. Que era justamente essa frase, Jesus Cristo tem poder. Então, ela sugeriu para mim, né? A IA sugeriu para mim as palavras. Então, eu peguei aquelas palavras que ele próprio tinha sugerido, né? O sistema, e coloquei lá nesse aplicativo, né? Que segundo ele lá disse que não ia dar problema, e coloquei. Só que quando eu coloquei, por ter o nome Jesus Cristo também, eu percebi que o sistema continuava a mesma coisa, dando problema. Eu fui lá, gravei mais uma vez a bonequinha falando, a fala, né?
E eu percebi que a fala ela ficou alterada, né? Não ficou como aquela sintonia, né? E foi muito assustador. Eu confesso que essa última eu fiquei também muito assustada. Então, cara, Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Então, cara, eu tô feliz demais por isso. Muito, muito, muito feliz. Por Deus ter me mostrado isso, né? A partir de agora eu não vou mais fazer essas bonequinhas horríveis. Não irei fazer mais. Se eu tiver que aparecer, eu mesma irei aparecer aqui e eu irei falar. Porque é Deus que está dentro de mim. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Então não vou usar essas coisas mais. Jesus Cristo tem poder. Pode deter. Ele reina. É Senhor. Jesus Cristo tem poder. Me deu vida. Outra vez, hoje. Eu canto mais forte. Ele vive em mim na tempestade. Ele está me guiando em cada passo. Uma sombra e abra a sombra. Ele Quando o medo me prende, ele vem me libertar. Sua graça me sustenta e nunca vai me deixar. Ele é a força que me move o caminho, a verdade e a luz, e por onde eu for, eu sei, seu poder me conduz. Então, diante de tudo isso, né, que eu presenciei, eu fui pesquisar a palavra diversão, né, que foi a sugestão que o próprio aplicativo lá falando, né, com essa voz estranha aí, falou, ou diversão, ou a diversão, ou Jesus. Obviamente que eu escolho a Jesus, né? Só que aí eu fui pesquisar o significado da palavra diversão. E o significado da palavra diversão quer dizer mudar a direção. Ou seja, a diversão, ela é para mudar, para tirar a gente do foco, entendeu? Tipo, a gente tá buscando a Deus, tá servindo a Deus e a diversão nos tira totalmente desse foco, nos tira deste caminho. Então, assim, eu não sei qual tipo de diversão que você está indo, né? Que está mudando o caminho e tirando você dele, de Jesus Cristo. Eu também não sei de que forma você tem usado essa sua diversão para a sua vida, de que forma você tem trazido ela para a sua vida. É apenas para você se satisfazer a você mesma ou é para você satisfazer outras pessoas também? No meu caso, eu uso, sim, a tecnologia, mas sempre focado em Jesus. Eu levo Jesus para tudo na minha vida. Então, assim, eu usei a tecnologia, né? Essa forma de diversão, como diz, né, o sistema lá. Mas eu usei com a intenção de levar a palavra de Deus às pessoas, né? Então, eu não estou saindo do foco, eu não estou mudando a direção, eu apenas estou adaptando a tecnologia a alguma coisa que faz parte de mim, entendeu? Mas tem pessoas que estão trocando simplesmente Jesus por coisas que infelizmente não vão para lugar nenhum. Eu uso as minhas redes sociais, na verdade eu estou usando só o Instagram mesmo, porque é tanta rede social, sabe, que é perca de tempo. É Facebook, é TikTok, é Kawaii,
entre outros aí. Então, assim, você vai num, vai no outro, responde um aqui, responde outro acolá, e você perde seu tempo, sua vida passa, sua família tá dentro da sua casa precisando de você, precisando da sua atenção, e você tá dando atenção a outras pessoas que não estão nem aí pra você, entendeu? Eu digo isso porque é a realidade. É a realidade. Então, assim, eu de mim mesma, eu controlo a minha rede social, eu sei o que eu quero e o que eu não quero, entendeu? Então, eu não vou chegar diante dela e vou passar lá o dia todinho. Não. Eu tenho o meu momento, eu paro, eu tenho um momento para orar, para ler a Bíblia, entendeu? Para buscar a Deus. Não é só ficar em rede social. Tem pessoas que usam, né, a rede social como forma de trabalho. Não digo nada em relação a isso, mas porque ultimamente a rede social, ela tem, tipo assim, é como se fosse uma droga, sabe? Ela tem viciado as pessoas. A primeira coisa que as pessoas fazem quando acordam é pegar no celular. A última coisa que as pessoas soltam da mão quando vão dormir é o celular. Entendeu? O celular, hoje em dia, ele está sendo um objeto indispensável na vida de qualquer pessoa. Mas as pessoas estão trocando o essencial, que é Jesus Cristo, entendeu? Jesus Cristo, ele é tudo na nossa vida. Quando você morrer, quem vai te salvar do inferno é Jesus, mas ele só pode te salvar em vida, enquanto você tem vida, enquanto você está buscando a ele aqui na sua vida. Depois que você morre, ele não pode fazer mais nada por você. Para encerrar aqui, né, porque eu falo demais, né, e falar de Jesus é a coisa que eu mais gosto da vida. Então, para encerrar aqui, eu vou dizer só uma coisa. A nossa vida aqui na Terra, ela é passageira. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que nos espera. Estamos vivos hoje, já que amanhã a gente pode nem existir, né? Então, Jesus está voltando, né? Isso é certo. Jesus está voltando. Quem lê a Bíblia entende, conhece a palavra de Deus entende. Quem conhece a palavra de Deus entende. E quem não conhece pensa que nós somos pessoas loucas, né? Que estamos falando coisas absurdas que não existem, que é coisa da nossa cabeça, mas que não é. É tudo verdade. Quem diz que não é verdade, você já sabe, né? O diabo é pai da mentira. Então, se você prefere acreditar nele, então siga iludido por ele. Mas se você prefere acreditar em Jesus, aceite a ele. Se por acaso alguém me chamar de louca, pode chamar, pode dizer que eu sou louca, porque na verdade eu sou louca, mas louca por Jesus, né? Espero que essa minha loucura passe para você também. Você vai ver que não existe nada melhor nesse mundo do que ser louca por ele. A política de hoje em dia é marcada pela incerteza e pela falta de segurança. Promessas são feitas, mas nem sempre cumpridas. No entanto, há uma promessa que é segura e confiável. A de Jesus Cristo. Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus é o único, que promete e cumpre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em um mundo cheio de incertezas, Jesus oferece esperança e segurança. Ele é o refúgio seguro para aqueles que buscam paz e salvação. Confie em Jesus. Ele é fiel e verdadeiro. A política é um campo complexo e multifacetado que envolve a tomada de decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. É um jogo de poder, interesses e ideais, onde os líderes e cidadãos comuns se encontram para discutir e decidir o futuro de uma nação. O nome Jesus Cristo tem poder no céu e na terra. A política pode ser vista como uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, garantindo acesso a serviços básicos como saúde, educação e segurança. Jesus Cristo tem poder. Jesus
Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, curar doenças. Jesus Cristo tem poder sobre a morte e o inferno. Ele é o Senhor da história e o Rei dos Reis. Jesus Cristo tem poder para transformar vidas e dar esperança aos desesperados. Jesus Cristo tem poder para libertar os cativos e trazer luz às trevas. Jesus Cristo.